Boa noite a todos, boa noite vereadoras, vereadores ainda presentes, Kelly representando o nosso jurídico, uma boa noite. Eu queria começar a minha fala, primeiro fazendo um convite. Na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, às 19 horas, nós teremos uma discussão na Câmara Municipal sobre a violência contra a mulher, né, que está sendo promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Desenvolvimento. E eu quero já no início, no convite, já pedir uma desculpa também, por causa da questão do recesso, essa questão que a gente está vivendo aí de mudança de horário, enfim, teve um erro de comunicação. Então, o que eu peço as minhas desculpas, né, publicamente, principalmente ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque o convite que nós enviamos não chegaram até elas. Então, hoje eu já pedi para que fosse reenviado esse convite, porque a intenção é que, de fato, esse tema tão importante cada vez seja mais discutido. Nós teremos a presença aí de uma psicóloga, de uma advogada e de uma especialista em psicoterapia com atendimento à criança e adolescente vítima da violência doméstica. Então, um tema muito importante. De novo, aqui eu ratifico nosso pedido de desculpa. Estão todos convidados para, né, participar, serem ouvintes. A gente vai fazer uma transmissão remota. Então, é importante a participação da população. O segundo ponto que eu quero contar, que eu quero falar, na verdade, falar um pouquinho dessa questão do recesso, né? As pessoas sempre nos perguntam, o recesso, ele é um tempo que a gente pode se preparar também para estudar alguns assuntos do município, para preparar algumas emendas, alguns projetos, e eu me dediquei bastante ao plano diretor. Eu tenho percebido um envolvimento maior da população, com sugestões, com críticas, né, principalmente um envolvimento, né, particular. O que eu chamo de envolvimento particular? As pessoas estão se perguntando, de fato, o que precisa na revisão do plano diretor. Então, acho que é um assunto importante, que até o final do ano a gente vai retomar, né, e fica aberto aí, quem quiser conversar sobre o assunto, né, a população que tiver dúvida, só entrar nas minhas redes sociais, aí o meu telefone, só ligar na Câmara, ele está disponibilizado também. Eu acho que é importante a gente pensar junto. Uma outra questão que a gente não pode esquecer é a questão da saúde na nossa cidade, né? Foi bem lembrado aí por outros vereadores, pela vereadora Ana, a questão da Covid, ela ainda é um momento de atenção, não é? Nós estamos longe da tranquilidade. É importante a gente deixar claro que todas as questões de prevenção, elas precisam continuarem a serem utilizadas, né? Então, eu tenho recebido, infelizmente, muitas denúncias de aglomeração e de muitas pessoas também sem máscara. E aí eu tenho tomado a liberdade, né? Eu falo direto ali com o comandante da guarda, o Cruz sempre tem me atendido, mas é um trabalho que não é só do poder público, é um trabalho também da sociedade. Então, se alguém tiver ainda, né, precisar fazer uma denúncia, o telefone 153 está recebendo essa informação. Eu quero falar de um assunto também. Eu fui procurado durante a semana, principalmente por alguns pais, alguns alunos e professores, que eles gostam muito da questão e se envolvem bastante com o Festevi. Né, o Festevi, para quem é novo na cidade, de repente não conhece, ele é um festival de teatro que já está na sua 26ª edição. E qual a preocupação dessas pessoas? É que diante da pandemia que nós vivemos, né, o Festevi foi colocado o seu regulamento, né, a prefeitura divulgou, e existem algumas preocupações que a gente precisa cuidar. Eu vou essa semana, né, já tentei, na verdade até já adiantei um pouco o assunto ao secretário de Cultura, ao Adriano de Souza, e eu vou conversar com ele, a gente vai dar um jeito de fazer uma reunião remota ou presencialmente, aí, com todos os cuidados, mas eu já vou adiantar algumas situações que as famílias estão preocupadas, né? Então, quando a gente pensa em Festevi, a gente já lembra do envolvimento dos alunos. Se os alunos vão se envolver com as aulas suspensas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não provocar uma aglomeração também. Está muito claro ali no regulamento do Festevi que no máximo serão 6 pessoas, né, para cada equipe. Porém, como que a gente vai de fato garantir essa participação de apenas 6 pessoas e que essas pessoas estejam, né, com os protocolos de prevenção? Ficou claro no Festevi que durante as apresentações a gente tem ali como controlar, mas e durante os ensaios? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o lançamento agora na pandemia do edital
né, ele sugere os ensaios online e as apresentações dos alunos que nunca pisaram num palco. Então, a gente pode correr um risco da importância do FESTEVI ela ser superada, talvez, ou você perder o grande objetivo do FESTEVI, que é fazer com que as pessoas se envolvam no teatro e provocar um problema. Que tipo de problema? Esses jovens, né, disse bem o pai aqui, eles nunca tiveram uma compreensão de uma cena, enfim, para os próprios profissionais já é difícil, quanto mais para os alunos. Então é um outro ponto também que, de repente, a gente pode repensar. Né? A minha sugestão para a secretaria é que busque uma alternativa. Né? Existem sugestões, por exemplo, em vez de fazer uma competição, por que não usar todo esse tempo até o final do ano para que o FESTEVI seja diferente? Ele não tenha competição, mas que tenha o ensinamento, que tenha as aulas. Né? E o último ponto que eles levantaram, que eu achei tão importante, né? Como é que os alunos, no seu primeiro contato com o teatro, vão realizar um teatro e se isso não pode provocar também uma descrença no próprio teatro. Por quê? O objetivo do CEPROVI, ele está bem claro aqui, ó. Incentivar o exercício das atividades cênicas no período de isolamento social, através do estímulo a grupos teatrais, instituições e associações diversas do município. O festival objetiva também divulgar artistas locais e promover a formação contínua do público, ainda que de forma virtual. Então, o que essas famílias elas deixaram claro, né, existem ali pessoas que têm todo o envolvimento, existem pais que já participaram do FESTEVI, existem alunos que nunca participaram, existem profissionais do teatro, né, da nossa cidade que estão envolvidas. Então, que eles querem deixar claro que ninguém é contra o FESTEVI, mas é uma preocupação para que o FESTEVI não vire, de repente, um problema para a cidade, não é? Então, eu vou fazer questão de levar para o Adriano e conversar com ele. Eu acho que são pautas importantes, são sugestões que a gente pode, de fato, envolver as pessoas e, a partir do consenso, não é? Se a Secretaria da Cultura tiver esse exercício de ouvir as famílias, a gente possa chegar aí num senso comum. Eu quero aproveitar os meus últimos minutos aí para falar um pouquinho do fato ocorrido no final de semana, né? Fato muito triste, né? Porém eu faço questão de esclarecer. Quando eu fui citado ali, né? Quando você recebe uma ofensa, então quando você está com o coração batendo muito forte, você pode dar uma resposta que talvez não seja a ideal, mas eu fiz questão de trazer esse tema, porque quando o seu prefeito nos chama, né? Chamou os vereadores ali, eu particularmente também, né? De irresponsável, a gente precisa fazer uma leitura. O que a gente quer dizer quando a gente chama alguém de irresponsável? Eu enxergo 3 caminhos. Primeiro, quando você não sabe a responsabilidade do outro, então você comete um engano. Não é? Você pode se enganar. Pode ser também por ignorância, a pessoa não sabe qual é a função do outro, e está longe disso, o nosso prefeito foi vereador. Ele sabe a função do vereador. Ou por maldade mesmo, e eu, né, torço e rezo para que passe longe disso. Por quê? Quando nos chama de irresponsáveis, está cometendo um grande equívoco. Por quê? Primeiro, a função do vereador é fiscalizar. Qual o problema de fazer uma fiscalização, fazer um questionamento e pedir uma resposta? Se alguém tem dúvida por que infelizmente a gente precisa ir até o Ministério Público, é porque grande parte das respostas de requerimento ou elas vêm incompletas, ou elas vêm de uma maneira assim absurda, quase que vou inventar uma palavra aqui, quase que uma zombanesca, fazendo um paralelo aí ao romanesco, né? A gente está falando de teatro, é quase que uma peça teatral a resposta do requerimento. Então, eu não tenho nenhuma preocupação de fazer e analisar os meus atos, está longe de ser irresponsável o que a gente fez buscando o esclarecimento, né? A gente precisa de informação. O dinheiro público precisa ser gasto e precisa ser prestado conta de uma maneira muito clara. Qual é essa preocupação de ser fiscalizado? Não é essa ameaça? E o mais triste, para terminar, quando a população me perguntou bastante, né? Principalmente alguns simples, poxa, mas a gente vai perder a cesta básica? Não foi nada disso que é a nossa intenção. E se alguém ainda não está envolvido, ou não estudou, ou informou mal o prefeito, atenção para a Lei 13.3987 de 2020, que ela é muito clara que no período de suspensão das aulas, a situação de emergência ou calamidade pública, distribuição de gêneros alimentícios, com recurso do Programa Nacional, que é o PNAE,
aos pais irresponsáveis deve continuar. Então, tem que seguir a lei, senhor prefeito. Siga a lei, distribua a cesta e não gaste o dinheiro público de maneira incorreta. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus. É isso essa noite.